Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Vamos orar para agradecer a Deus nesse momento? Espírito Santo, neste momento de oração queremos te agradecer por mais um dia. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, direcionado as nossas vidas, abençoado as nossas vidas, dando alegria, dando força, dando ânimo. Senhor, abençoa a tua serva, o teu servo, com as ricas bênçãos do teu poder. Nós oramos, nós pedimos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. E vamos ler a palavra de hoje, que está na carta que foi escrita por Paulo para aos Gálatas, no capítulo de número 6, no verso de número 9, que nos revela a palavra. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Que palavra maravilhosa esta palavra aqui. A Bíblia está nos revelando algo profundo. Olha só o que o texto sagrado está dizendo. Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos por parte. Parte número 1 do texto. Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, sempre precisamos fazer o bem. Não podemos nos cansar de fazer o bem, porque o bem faz parte das nossas vidas, porque nós somos do lado do bem. E por sermos do lado do bem, o bem que é feito por nós é feito de forma natural. O bem, ele é manifestado, ele acontece naturalmente. E não podemos nos cansar de todos os dias fazermos o bem. Fazermos o bem para os nossos familiares, fazermos o bem para os nossos amigos, fazermos o bem para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, fazermos o bem para aqueles que têm a mesma fé que nós temos e que está na mesma sintonia de amor, perdão e misericórdia. Fazermos o bem até mesmo para as pessoas que podem se levantar contra nós, porque estamos aqui para pagar o mal com o bem e não o mal com o mal, porque é Deus que faz justiça. A justiça vem do Senhor. Obviamente nós compreendemos que a justiça dos homens também é uma permissão divina, e a justiça que é feita pelos homens, pela permissão divina, é que traz ordem à sociedade. Imagine um mundo sem um juiz, sem advogados. As coisas aconteceriam e não haveria julgamento. Então é necessário a justiça terrestre. E essa justiça terrestre é permissão divina e precisa também ser feita de forma coerente, de forma honesta, de forma correta. Quando a justiça é feita, isto é importante, porque traz ordem à sociedade. A justiça dos homens pode ser falha, mas a justiça de Deus jamais falhará. Então, independente da circunstância, o bem precisa ser feito. A nossa parte é fazer o bem. Fazer o bem, até mesmo fazer o bem com sabedoria. Porque até para fazer o bem, precisamos de sabedoria. Para fazermos o bem na dosagem certa. Para fazermos o bem no momento certo.
para fazermos o bem na ocasião correta. Eu vou dar aqui um exemplo. Existe um caso de uma pessoa que fez o bem a uma outra pessoa, e esta outra pessoa que recebeu aquele bem foi e fez um terrível mal para aquela pessoa que fez o bem. Mal este que prejudicou ao ponto até mesmo de destruir a vida daquela pessoa. Por isso, precisamos da sabedoria, até mesmo no bem que pode ser feito. Tem esse exemplo que eu estou dizendo aqui. Uma pessoa que fez o bem a outra, e esta outra pessoa fez o mal e destruiu totalmente a vida daquela pessoa que fez o bem. Porque existem muitas cobras traiçoeiras. Você vai chegar lá, faz o bem, a pessoa ataca você. Então, até para ser feito o bem para certas pessoas, precisamos da sabedoria para compreender o momento certo, a hora certa, para compreendermos como este bem pode ser feito, ou de que forma ou qual método esse bem pode ser feito. Porque às vezes um conselho é melhor do que a entrega de algo. Às vezes a entrega de algo é melhor do que um conselho. Então, para cada caso é um caso. Por isso que precisamos da sabedoria até para fazermos o bem. E a palavra de Deus está nos encorajando a não nos cansarmos em fazer o bem. E há um resultado deste bem que é feito. Olha só o que o texto diz mais. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, olha só, se não desanimarmos, ou seja, não podemos deixar o desânimo nos impedir do bem que nós precisamos fazer. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Uma observação também importante, existe um bem que precisa ser feito todos os dias, que é o bem a nós mesmos. Por exemplo, você precisa fazer o bem a ti mesma, a ti mesmo. Esse bem precisa ser feito. Quando você cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida da sua família, cuida da sua casa, você também está fazendo o bem. Porque quando você, mãe, dona de casa, você que é esposa, você que é esposo, quando você faz o bem a ti mesmo, a ti mesma, perceba que quando você está bem, a sua família vai bem. Quando você vai bem, o seu trabalho vai bem. Quando você vai bem, a sua casa vai bem. Então, quando você faz o bem a você mesma, quando você faz o bem a você mesmo, você também está fazendo bem a tudo que está ao seu redor. Então, fazer o bem a si próprio também é importante. Fazer o bem aos outros, fazer bem também a nós mesmos, também é muito importante para o bem total de todos. E não podemos nos cansar de fazermos este bem, porque a bondade é um atributo divino e Deus estando dentro de nós, esta bondade que é o próprio Deus vai emanar, vai transbordar e todos que estão próximos de nós também receberão desta bondade de Deus através das nossas vidas. E o texto diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita, ou seja, quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta a fé vai colher milagres. Quem planta a guerra, infelizmente, vai colher mais guerra. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta o bem vai colher o bem. Então, tudo que se planta, se colhe. E é importante também lembrar que quando nós fazemos o bem e colhemos o bem, a nossa família também desfruta desta colheita. Existem muitas pessoas que estão desfrutando do bem porque existiu alguém que plantou o bem. Existem muitas famílias que estão colhendo o bem porque o pai e a mãe, que são chefes da casa,
plantaram o bem e os filhos agora estão colhendo este bem. E isso serve para todas as dimensões. Quem está na liderança, à frente de uma empresa, por exemplo, se ele faz o bem, os funcionários receberão esse bem. Ou seja, esse bem não é apenas individual. Essa colheita do bem não é apenas individual, mas também coletiva. E por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui: chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, todo o bem que nós fazemos pode demorar aquela semente, mas ela vai germinar, vai produzir frutos e vamos colher os frutos das bênçãos do bem que foi realizado. Então, que nós não venhamos nos cansar de fazer o bem a nós mesmos, o bem para as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo o bem para aquelas pessoas que muitas das vezes não querem o seu bem, o nosso bem. Pelo menos desejar o bem àqueles que desejam o mal. Porque essa é a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque se alguém nos deseja o mal, a gente vai desejar o bem para essa pessoa e deixar a justiça nas mãos do Senhor. Então eu queria deixar com você esta reflexão, que nós não venhamos nos cansar de fazer o bem, e eu tenho certeza que grande será a colheita de todas as bênçãos e todos os frutos. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você que sempre faz o bem, você que sempre deseja o bem das pessoas e sempre faz o bem na medida do possível. Por mais que as injustiças da vida possa corresponder ao contrário, continue fazendo o bem, porque você vai colher os frutos da bênção, os frutos da vitória. Lembrando mais uma vez que o bem que temos que fazer com sabedoria, porque existem bens que podem ser prejudiciais. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa que está fazendo bem a alguém e, na verdade, esse bem está fazendo mal a essa pessoa. Então, até na atitude de fazer o bem, temos que reconhecer e compreender se aquele bem que está sendo feito vai, de fato, melhorar aquela pessoa ou piorar aquela pessoa. Então, precisamos também ter a sabedoria no bem que vai ser feito, para compreendermos o momento certo, a ocasião certa e a forma certa de fazer o bem, para que aquele bem, de fato, faça o bem àquele indivíduo, àquela pessoa que está próximo de nós. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, e eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida que muito em breve, ainda por esses dias, você vai colher muitas bênçãos e vitórias de muitos bens que você tem feito, tanto na obra de Deus, como na vida da sua família, como na sua própria vida. Você vai colher muitas vitórias e bênçãos de todo o bem que você vem realizando e vai continuar fazendo. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais, para que nós, com sabedoria, possamos fazer o bem e que o nome de Jesus seja glorificado nisso. E neste momento, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, compreendemos na Tua palavra que o bem precisa ser feito. E nós te pedimos a sabedoria para exercermos esta bondade, este bem, da forma correta, para que o Teu nome seja glorificado e para que o bem, de fato, possa transformar vidas, melhorar vidas, e que as nossas vidas e a vida de todos que estão ao nosso redor sejam beneficiadas com todas as dádivas e com todas as bênçãos, com toda a bondade que vem do Senhor. Que nós possamos colher os frutos desta bondade e que nesta colheita desses frutos todos sejam beneficiados para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos.
Eu apresento aqui a cada pedido de oração, que o Senhor abençoe a cada vida, abençoe a cada família, abençoe a cada um, Senhor, com as ricas bênçãos dos altos céus. Nós oramos, nós te pedimos, no nome de Jesus, traz a vitória, a cura, a libertação, a transformação, a bênção de Deus sobre cada vida, que as 12 bênçãos da vitória esteja sobre cada vida, cada família, hoje e sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, te pedimos e te agradecemos, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e que a bondade de Deus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Um grande abraço no seu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.